Amanhã, e nós vamos cultuar ao Senhor, como já temos feito, com louvor, com adoração, com danças, com palmas, com a nossa oferta, com dízimo, e nós vamos agora participar da pregação da palavra de Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado para nós como igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Repete comigo assim: armas mentais para paralisar. Eu não gosto muito de ficar falando, nem de perder meu tempo falando de estratégias do diabo, mas hoje eu queria parar um pouquinho para falar a respeito, porque é importante que sejamos advertidos como ele age e como nós somos às vezes tão inocentes, tão inocentes em cair em artimanhas e em situações e circunstâncias que ele nos propõe, e assim muito inocente, nós somos muito inocentes para cairmos nessa coisa, nessa ardilosa cilada do diabo. Não à toa, o Salmo 91, no versículo 2, ele diz, depois diz, eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele diz, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Diz assim, Ele me livrará, diga Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, das armadilhas do diabo e também das doenças mortais que o inimigo coloca sobre as nossas vidas. E nós vamos ver um pouquinho hoje como ele trabalha essa questão. Eu quero dizer para você que você não vai sair daqui hoje assim, está tudo resolvido, mas que dentro de um processo de construção ou dentro de um processo de reconstrução, hoje nós vamos colocar mais um tijolo, talvez uma coluna, para que você possa suportar e sustentar aquilo que está vindo na sua vida contra você ou a seu favor, e esse entendimento possa mudar de fato a sua vida através da renovação da sua mente. Então a mente ela é muito importante. Antigamente eu ficava pensando, poxa, mas se o espírito está pronto, nós sabemos que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, então no final eu vou vencer. É verdade, no final você vai vencer, mas a vontade de Deus é que você vença todos os dias, diga todos os dias. E não há como você permitir que o Espírito flua através da sua vida se a sua mente não está concatenada com essa mesma passada, com essa mesma unção, com essa mesma direção. Então aquilo que nós pensamos é fundamental na vida que nós temos. Isso seja ela de maneira física, natural, das coisas que nós conquistamos, ou também da vida espiritual que Deus propôs para cada um de nós. E qual é a ideia do inimigo? Através de armas, paralisar a sua mente, porque paralisando a sua mente, ele paralisa você. Paralisa do quê? Paralisa você das conquistas que ele gostaria que você tivesse, dos sonhos que ele sonhou para você, da vida ministerial que ele programou para você, e tudo isso pode ser perdido simplesmente se você não conseguir ter a sua mente transformada. E eu vou lhe dizer algo, isso não é uma coisa que vai partir diretamente de Deus, porque existe uma ordem de Deus, uma determinação para que nós permitamos ou deixemos que as nossas mentes sejam transformadas pelo poder da palavra. E assim, nós não nos conformamos com esse mundo, quem sabe, está lá em Romanos 12, mas somos transformados para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa vontade de Deus? Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus só vem sobre nós à medida que nós temos uma mente transformada. Diga mente transformada. Antigamente tinha uma instituição mundial chamada ACM, Associação Cristã de Jovens, de Moços, e eles tinham um lema, mente sã, corpo são. Porque quando nós não temos uma mente sadia, nós vamos padecer em todos os aspectos. Então, quando a gente começa aqui a palavra, e eu digo, levante a sua mão e bate na pessoa que está na mão da pessoa, Daqui a pouco alguém vai bater em outro lugar. Mas bate na mão da pessoa que está ao seu lado e diga, Deus te abençoe, abençoado, você é abençoado. Às vezes a pessoa não se sente assim, mas o que nós estamos fazendo é confirmando uma palavra de Deus sobre a vida da pessoa. Quando Deus encontra Gideão lá escondido, no lagar, malhando o trigo, ele diz, levanta-te na tua força, varão valente, homem corajoso. Mas era o mais covarde que tinha ali. E Deus diz, você é corajoso. Por quê? Porque Deus está arrancando, diga arrancando uma semente maligna de covardia, de medo, e está colocando no lugar uma semente de coragem, de força e de valentia. Então vire para quem está ao seu lado e diga, não tenha dúvida, você é um escolhido de Deus para esse tempo.
Isso, onde quer que você viva, na sua família, na sua escola, enfim, na faculdade, no trabalho, aonde você ande, sabe, você é um escolhido de Deus para esse tempo. Dentro do ministério, da célula que você faz parte, você é um escolhido de Deus para esse tempo. E o que o inimigo tenta? Ele usa de artifícios, de métodos, de armas mentais, diga mentais, para paralisar o homem de Deus. Diga, eu não serei paralisado. Mas não é tão simples assim. É preciso que todo dia, cada dia, esse estabelecer de Deus na sua vida, na sua mente, seja assim concluído, seja consolidado. Então o diabo, ele é um hábil construtor de fortalezas. Eu vou falar mais sobre isso em outras mensagens, porque não vai dar para esgotar esse assunto. Vou apenas citar um exemplo de uma pessoa, de um homem de Deus aqui. Mas lá em Coríntios, Paulo diz que a nossa mente, ela pode ser construída na nossa mente fortalezas mentais. E o diabo, ele é um hábil construtor de fortalezas. Ele vai colocando pedra sobre pedra sobre pedra, e dentro da nossa maneira de pensar, daqui a pouco tem um castelo fortificado, e aquele pensamento está tão arraigado que ninguém mais consegue destruí-lo. Então, antes que as fortalezas sejam criadas, que você possa ser transformado, a sua mente seja transformada, e se as fortalezas de alguma maneira já foram criadas na sua mente, esse é o tempo de reconstruir, diga reconstrução. Então, antes de nós falarmos das atividades demoníacas, né, nós vamos ilustrá-las aqui durante o período da mensagem. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do remédio de Deus. Quem quer conhecer o remédio de Deus? Olha, eu vou aplicar esse remédio como antídoto, como vacina, não como antídoto, mas como vacina para que você não precise sofrer as consequências. Embora muitos de nós já tenham sofrido essas consequências ao longo do tempo e ao longo dos anos. Sim, eu estou falando de promessas de Deus, sonhos de Deus colocados em cada um de nós. Profeta Isaías, capítulo 58, versículos 11 e 12, é o texto que nós vamos abrir os trabalhos hoje. Isaías 58, 11 e 12, diz assim: o Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Diz amém. Algo me diz que isso tem muito a ver conosco. Nós somos casa de restauração. E a promessa de Deus sobre nós diz: o Senhor guiará constantemente. O Senhor, Ele te guia constantemente. Como Ele faz isso? Através do seu Espírito, colocando a palavra dEle na sua mente, e a sua mente conduz as suas ações para aquilo que Deus quer. E Ele diz assim: satisfará os seus desejos numa terra ressequida. Ou seja, mesmo que você esteja andando num território ruim, num território hostil, numa terra seca, onde não produz coisa nenhuma, Deus está prometendo a você que os seus desejos nessa terra seca, pelo sol, Ele vai cumprir cada um deles. Diz amém? Então isso é uma promessa, e essa deve ser a semente. O diabo constrói fortalezas, diga fortalezas. Deus planta sementes, diga sementes. Quando o povo tentou construir aquela torre chamada Babel, Deus derrubou aquele negócio. Por quê? Porque Deus trabalha com plantio, com semente. Ele planta uma semente para que nasça uma árvore, e essa árvore dê fruto. A gente já estudou sobre isso. Primeiro o talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Então essa palavra precisa achar um solo fértil em nós. Então a palavra de Deus para você é: os teus desejos serão satisfeitos, mesmo que seja nessa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você terá vida, terá saúde, terá provisão da parte de Deus para cumprir o propósito dele. E diz mais: você, diga eu serei como um jardim bem regado, como a fonte cujas águas, diga, nunca faltam. Nunca vai faltar da parte de Deus palavra, unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Entenda isso, essa é a promessa, essa é a palavra, é isso que tem que estar no seu coração. Nunca, diga nunca vai faltar. Deus está prometendo, e essa é a promessa, essa é a palavra, esse é o remédio, essa é a vacina. Ou, se você já está contaminado, esse é o antídoto que vai mudar a sua vida. E ele diz assim: essa é a nossa missão. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará, diga reconstruir,
Diga restaurar os alicerces antigos. Sabe, o povo está sendo colocado, está construindo em cima de alicerces toscos, de coisas que não dão valor, que não têm futuro, que são apenas mentiras e enganos, fortalezas que se constroem, mas são baseadas em mentiras e enganos. Mas nós seremos os reconstrutores das velhas ruínas e restauraremos os alicerces antigos. Diga assim: eu serei chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Então essa é a nossa missão. Nós reparamos muros falam de proteção, os muros falam de proteção da glória de Deus que protege um lugar, que protege uma vida, que protege uma família. Nós somos os reconstrutores, os restauradores desses muros. Nos nossos muros não haverão brechas, diga, não haverá brecha. E nós vamos restaurar ruas, casas, famílias, moradias. Essa é a promessa, essa é a palavra de Deus. É disso que nós precisamos acreditar. Diga, eu acredito. Então essa é a história, essa é a vontade de Deus. Somos restauradores, somos casa de restauração. Diga, eu sou casa de restauração. Então nós temos uma missão que está posta diante de nós. E o Espírito do Senhor está sobre nós para trazer exatamente o reino de justiça à nossa terra. Então diga comigo que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Agora, para sermos vencedores, precisamos ter uma mente forte. Diga, mente forte. Isso, um coração confiante, uma fé firme nas promessas de Deus para cada um de nós. Observe que essa batalha, antes de ser vencida no campo físico, ela precisa ser vencida na mente, ela precisa ser vencida na alma. Então eu lhe diria uma coisa: antes de nós vermos as barricadas sumirem, antes de nós vermos a violência diminuir, antes de nós vermos a corrupção desaparecer, é preciso que uma vitória seja construída e que uma restauração seja efetivamente colocada. Aonde? Dentro da nossa alma. A alma são as emoções, a razão, as nossas experiências, os nossos sentimentos. Precisa mudar primeiro aqui. O Espírito que habita em você vem da parte de Deus e você já recebeu um novo Espírito. Esse está pronto. Agora a sua mente, ela pode bloquear a ação do Espírito. Lá em Tessalonicenses 5 diz, não extinguais o Espírito. E tem as razões pelas quais a gente pode extinguir o Espírito. Lá diz assim, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. E depois diz, não extinguais o Espírito. Porque se nós não orarmos sempre, não nos alegrarmos sempre e não dermos graça sempre, nós estamos diminuindo o poder do Espírito Santo na nossa vida. Vire para quem está ao seu lado assim, graças a Deus. Você não é mal-humorado. Você não é ranzinza. Você não vive reclamando. Porque todas essas coisas, orações ao diabo. É louvor ao diabo. Vive reclamando. Porque Deus diz, alegrai-vos sempre. Diz o quê? Diz orai sem cessar. Cada vez que você reclama, tu está fazendo uma oração para o outro lado. Porque você não está se alegrando. Ele diz em tudo dai graças. Em quê? Tudo. Nós já pegamos sobre isso. Porque essa é a vontade de Deus. Ele diz assim, não extinga o Espírito. Compra essas coisas. Então essa mudança, essa transformação, ela precisa acontecer primeiro dentro de nós. E essa luta, ela é cruel, ela é terrível, não é uma coisa simples. O diabo trabalha de noite e de dia para desestabilizar, construir fortalezas, mudar a sua mente, te enganar. Por isso ele é o pai da mentira e o poder que ele tem nesse mundo hoje não passa de, diga, engano. É o poder de enganar. Ele engana de todas as formas que ele tiver possibilidade. E hoje, diga hoje, nós vamos ver na vida de Neemias como ele agiu para enganar, para ludibriar e quais foram as armas que ele utilizou para tentar desviar Neemias do seu recado, da sua função, da sua obrigação, da sua missão. Então Neemias, ele era um restaurador, diga restaurador. Mais do que isso, eu diria, Neemias era um reconstrutor. A missão de Neemias, ele era copeiro do rei e veio debaixo da autoridade do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas quando ele volta numa grande comitiva para fazer essa obra de reconstrução, muitos inimigos se levantam. Mas o verdadeiro inimigo é aquele que está por trás. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra espíritos dominadores desse mundo tenebroso.
Então ele começa a enfrentar lutas, enfrentar batalhas. Sabe, todas as vezes que você é chamado, debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, prepare-se, porque haverá batalha. O inimigo vai resistir a você sempre, em tudo aquilo que for possível a ele. E como ele faz isso? Colocando obstáculos, colocando dificuldades, semeando. Na verdade, quem semeia é Deus, mas ele vai colocando pedras, né? Ele vai construindo um edifício, uma fortaleza na sua mente que diz assim: você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir, não tem jeito para você, nada disso vai adiantar. E assim, em linhas gerais, ele diz isso com relação à sua vida. Muitas pessoas são levadas ao suicídio, ele diz isso a famílias, muitas pessoas são levadas, você vê aí drogados, viciados, alcoólatras, jogados pelas ruas, porque em algum momento eles acreditaram que não tinha mais jeito para a vida deles, estão se entorpecendo, esperando o dia de partir desse mundo, porque não tiveram coragem de acabar com as suas vidas. Então isso é obra do diabo, e ele vai trabalhando na mente da pessoa até que haja essa desestabilização. Então repete essa palavra comigo, diga desestabilizar. Diga de novo, desestabilizar. Ou seja, tirar a estabilidade, fazer com que você perca, né, o seu centro de gravidade, fique bambo, fique tonto, igual você já deve ter visto um bêbado. Claro que você nunca experimentou isso, né? Aqui todo mundo é crente, olha que carinha de crente, né? Mas nunca ficou tonto, né? Assim, aquela coisa toda. Vou contar uma história. Uma vez eu estava indo para o Rio trabalhar, meu primeiro emprego, eu era um garoto, foi ontem, né? Lembro disso perfeitamente. E quando aquela barca antiga, há muitos anos que eu não ando de barca, aquela barca antiga que tinha aquele negócio grande, redondo lá na frente, né? Quem lembra disso aqui? Ah, tem um monte de gente velha aqui que lembra desse negócio, né? E quando ela ia aportando, né? Aí descia aquela plataforma assim, para você poder subir e descer. E quando ela parava ali, a água começava a balançar, porque ela mexia com as águas e aquele negócio ficava assim, né? Para lá e para cá. Uma vez eu estava com um amigo que morava aqui na rua, na Ouro Fino, ele dizia: você é crente e não sabe, mas quando a gente está bêbado é exatamente assim que a gente se sente. Parece que está para lá e está para cá. E eu fiquei pensando, meu Deus, é a mente. Estou lembrando disso essa semana, é a mente, para desestabilizar, tirar o seu ponto de firmeza. E como é que o diabo faz isso? Diga, com argumentos. Diga, argumentos. Então a missão dura de Neemias era reconstruir. E o diabo trabalhava na vida de Sambalate, Tobias, do árabe, daqueles caras todos, da turma do Sambalate, para justamente desestabilizar Neemias e impedir que ele conseguisse fazer a obra para a qual ele foi chamado. Olha o texto de Neemias, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Acompanhe comigo. Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas. Diga, não restavam brechas. Embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Eu não vou falar aqui profeticamente desse texto, é muito bonito, mas o que eu quero mostrar é que existiam inimigos que eram contrários à reconstrução. E para parar uma reconstrução, necessariamente você não precisa atacar a obra, porque se você atacar a obra, sempre haverá um construtor que vai começar o trabalho de novo. Então é muito mais fácil atacar quem? Diga, o reconstrutor. Então entenda, como é que Deus impede que esse trabalho do inimigo aconteça? Com promessas. E como o diabo trabalha para impedir a reconstrução da igreja, a reconstrução do ministério, a reconstrução da célula, a reconstrução da sua família, a reconstrução da sua vida. Ele trabalha trazendo argumentos que mostram para você, e às vezes são argumentos lógicos, parecem algo racional, sabe? E ele trabalha com isso para impedir você de que continue trabalhando na reconstrução, para que você desista do seu filho, desista da sua esposa, desista do seu marido, desista do seu trabalho, desista da sua empresa, desista da sua igreja, desestabilize, para que você fique claudicante, e nessa condição de claudicante seja algo fácil. E o que vai acontecer? A obra de restauração parou. Enquanto você está preocupado com circunstâncias e problemas, a obra está parada. Enquanto você está preocupado com outras coisas, a obra está parada. A obra de restauração está parada. E nós podemos pensar no Jardim Catarina, nós podemos pensar em Marambaia, nós podemos pensar em Maricá, nós podemos pensar em Niterói, no Rio de Janeiro, mas também podemos pensar na nossa própria vida, porque você não consegue tomar decisões, porque acha que não vai ter jeito, que não adianta, que a circunstância é mais forte do que você e acaba ficando paralisado. Vire para quem está ao seu lado e diga, eu
não vou parar. Diga isso com má vontade, você não está convencendo ninguém. Convença-se disso, a sua alma precisa receber essa palavra nessa manhã. Versículo 2 diz assim: então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem, diga mensagem. Como é que o indivíduo usa? Como é que o diabo usa? Ele envia mensagens, ele manda mensagens. Então eles enviaram mensagens, cadê? Versículo 2, enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Então o diabo ele queria tirar Neemias daquele trabalho, tirar Neemias dali, e começaram a mandar mensagens para ele, mensagens para desestabilizá-lo. Venha encontrar-se conosco, venha encontrar-se conosco no nosso território, venha se encontrar conosco no lugar onde nós estamos tranquilos, nós precisamos conversar. Olha, esse muro está sendo reconstruído, vem cá, nós precisamos conversar. Então argumentos. Versículo 3 diz assim: e respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido em uma obra muito importante. Diga, obra muito importante. E o que ele diz no final? Não posso ir. Sabe, o diabo trabalha assim. Ele fica enviando mensagens para nós, nos atraindo a lugares que nós não deveríamos estar. E às vezes a gente fica preocupado em estar lá, fica tentado em ir, fica provocado em ir, porque às vezes ele provoca a nossa autoridade, a nossa masculinidade, né, para os homens. Aquela coisa que, se tu é homem, vem cá, vem dizer isso, vem fazer aquilo, né? E ele fica provocando a nossa condição para nos levar a lugares e a situações e a circunstâncias que é o mando de campo deles, igual eu falei aqui a semana passada. Mas, assim, de uma forma muito sábia, Neemias ele trabalha isso de uma forma muito sábia, colocando as coisas nos seus devidos lugares. E eu quero dizer que muitas vezes o inimigo vai fazer e vai usar desse tipo de argumento para desestabilizar a sua vida. Deixa aquilo que você está fazendo e venha se encontrar comigo. É dia de célula, diz amém? Mas alguém convida você a vem encontrar comigo no shopping hoje, vamos tomar um lanche, a gente não se vê há tanto tempo. Então ele está desestabilizando você de uma situação onde você deveria estar, envolvido em uma grande obra, mas naquele momento você é desestabilizado porque aceita o convite para ir para um campo. Nada demais. Vira para quem está ao seu lado e diga, nada a ver, né? Nada a ver se nós não levarmos em conta de que você está abrindo mão de algo que Deus lhe deu, de uma promessa, e está sendo desestabilizado. E aí uma pedra é colocada. Eu vou usar esse exemplo só, tem muitos outros, mas aí uma pedra é colocada. Aí vai passar uma semana ou duas e você vai receber o mesmo convite novamente. Vamos no cinema. Que dia? Quinta-feira, 8 horas da noite. Quem tem célula quinta-feira aqui? Deixa eu ver. Tá bom, então você é quinta-feira, 8 horas da noite. Vamos no cinema. Para outro é assim, terça-feira, também 8 horas da noite. Quem tem célula terça-feira aqui? Mas terça-feira está ganhando de quinta. Então terça-feira, 8 horas da noite. Vamos lá no cinema. A galera vai estar lá. E pior, diga, pode ser pior? Pode. Às vezes a gente da própria igreja. Vamos lá, vamos no cinema, vamos ver o filme tal que está estreando, vai ser bacana, vai ser legal. Sabe, o diabo está colocando sementes. E se você um dia já foi para o shopping e fez um lanche lá na sua lanchonete preferida, e o que aconteceu? Aparentemente não aconteceu nada. Mas o que aconteceu é que começou a construir um castelo, que no final vai ser chamado assim, castelo não tem nada a ver. Então o castelo não tem nada a ver, começa com um lanche simples no shopping, avança para um cinema no dia da célula, daqui a pouco é uma praia no dia de domingo, com os amigos, ou um futebol no domingo, na hora do culto, e daqui a pouco isso vai se repetindo, e a pessoa começa a se sentir afastada, e a presença, diga presença, começou a ser descartada. Ela não percebe isso, mas não é para perceber. Porque quando você é um líder e confronta a pessoa numa situação dessa, ela vai negar isso. E ela não vai negar porque ela é contrária ao evangelho, ela não está percebendo que está sendo iludida. Mas o diabo está usando de artifícios, de argumentos, para quê? Diga, desestabilizar. Diga, eu tenho uma promessa. Mas gente, a promessa, diga, eu tenho uma promessa. É uma grande obra, eu não posso parar. Vamos fazer o seguinte, eu vou no cinema com você, mas eu vou no sábado. Eu vou na praia com você, mas eu vou no feriado, eu vou em outro dia. Nesse dia não dá, porque eu estou fazendo uma grande...
Então a resposta de Neemias foi a melhor. Neemias capítulo 6, versículo 3 diz: respondi com a seguinte mensagem. Vamos ler juntos? Estou Agora, querido, preste atenção. Para darmos essa mesma resposta, nós precisamos estar envolvidos também em uma grande obra. E nós estamos. Nós estamos envolvidos em uma grande obra de restauração. Eu quero dizer, sem dúvida de errar, que essa obra começa na sua vida, para poder avançar pela sua família, para poder chegar a outras famílias, para poder chegar a outras pessoas, para avançar sobre a igreja, sobre as células, sobre os ministérios, para avançar sobre as ruas. Nós somos restauradores de ruas, entenda isso. Mas antes das barricadas saírem, das casas e das famílias serem restauradas, é preciso que essa restauração comece aonde? Na sua mente. Na sua mente. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, como o diabo trabalha na mente. E eu estou dando aqui alguns exemplos diretos. Diga, manipulação. Essa é uma outra arma que ele usa, manipular pessoas. Manipular com o quê? Com engano. Manipular com mentiras. Então, engano e mentiras são o carro-chefe do inimigo. Depois de insistir 4 vezes, é o que o texto diz, se você for ler ele todo, ele insistiu 4 vezes com o argumento anterior. Então vamos lá no shopping, vamos lá no cinema, vamos lá na praia, vamos lá no futebol, vamos lá no barzinho, vamos lá na balada, vamos lá. Essa semana eu compartilhei com algumas pessoas lá do trabalho a respeito de uma fala deles mesmo, né, dos carnavalescos, né, a respeito de como acontece um desfile, um preparo de uma escola de samba, de todas as consagrações que são feitas, dos pontos, dos caras que batem o tambor, que é a invocação de demônios, enfim, essa coisa toda. Aí, que isso, como é que pode? Aí a pessoa crente, eu disse o quê? Crente. Puxa, no passado eu fui num bloquinho. Eu falei, é mesmo? É, mas o bloco não é escola de samba, não, é o filhote, sabe? É o filhote. As pessoas, elas permitem de uma maneira assim... Eu estou gravando isso, vai que escuta lá, vai dar um problema. As pessoas escutam e acreditam naquilo que elas querem acreditar. Por quê? Porque uma fortaleza mental foi construída. E acredita, o diabo usa muito jeito. Rede social, palavras de amigos. Mas eu vou dizer para você a maneira que ele mais usa. Diga assim, eu mesmo. Porque ele tem um poder. Não tem muitos poderes. E está longe de ter todo o poder. Todo o poder quem tem é o Senhor Jesus. E como ele tem todo o poder, ele nos deu toda a autoridade. Nós não temos todo o poder, mas nós temos toda a autoridade. No nome dele. Entenda a diferença. Poder não, autoridade sim. Então o diabo ele tem algum poder. E o poder dele depois da ressurreição de Jesus foi muito diminuído. Então o que ele usa? Qual o artifício que ele usa? Em engano. Mas eu nunca vi gente tão propícia a narrativas igual o povo. Sobretudo o povo brasileiro, que gosta de uma narrativa política, aprendeu a estratégia do diabo. E se a história for bem contada, todo mundo acredita naquele negócio. E depois vai convencer o cara que já teve uma fortaleza construída de que focinho de porco não é tomada. Desculpa o trocadilho, meu amor. Mas parece uma tomada, não parece? Mas não é. Então são narrativas, o inimigo ele trabalha assim, trazendo engano, trazendo mentira, meias verdades, coisas que parecem muito lógicas, mas não são. E como ele faz? Qual é esse poder? Ele planta, não vou usar planta porque planta é de Deus, né? Mas ele coloca uma pedrinha, ele coloca um alicerce, ele coloca cimento, coloca concreto na sua mente quando ele coloca uma ideia lá. Diga ideia. Que ideia é essa? Uma ideia que ele sabe que vai paralisar você. E ele bota lá, começa o alicerce, joga lá uma pedrinha, cava um buraco para jogar concreto dentro, bota lá dentro o radier e coloca a coluna para cima, porque ali vai ser construída em breve alguma coisa. E ele coloca essas ideias lá dentro. E sabe, pergunta para quem está ao seu lado assim, você sabe em quem eu mais acredito? Sabe em quem você mais acredita? Você sabe. Em quem você mais acredita? Em você mesmo. Na sua opinião. A opinião que mais importa é a sua.
Para você, é a sua. E quando o diabo ele coloca uma ideia na sua cabeça, quando ele vem com um engano ou com um argumento, ele coloca aquilo lá, mostrando ou te enganando, te induzindo a pensar que é você que pensou naquilo. Aquela ideia foi sua, não foi. Mas ele coloca de tal maneira que você pensa, essa ideia é minha. Essa ideia é minha. Isso não tem nada a ver, pô. Eu vou para a praia domingo, é um domingo só, que depois se transforma em 2, que daqui a pouco é 3, que daqui a pouco que igreja, coisa nenhuma. Sabe? É uma ideia que ele coloca lá. Uma desconfiança, desconfiado do marido. Então a mulher está desconfiada do marido. Não vou dizer se ela tem razão ou não tem, mas coloca a ideia, da maioria das vezes não tem. Eu contei para vocês a história de Winston Churchill. Eu não sabia o nome dele, falei semana passada, né? Agora eu decorei o nome dele. Winston Churchill, ele foi um grande primeiro-ministro da Inglaterra, premier do Reino Unido, e ele foi um guerreiro, foi um oficial condecorado, e ele foi o maior de todos os primeiros ministros do Reino Unido. E ele disse na hora da morte, quando perguntaram para ele, né, o que você tem a dizer da história da sua vida, né, o que aconteceu com você, que você mais teve medo, e ele disse assim, o meu maior medo foi de muitas coisas, mas a maioria dessas coisas nunca aconteceu. Porque o inimigo, ele coloca medos na sua cabeça. Então, o seu filho saiu para estudar, mas ele está demorando a chegar em casa. Aí na sua cabeça você começa a pensar, foi sequestrado. Pô, mas você não tem uma prata para pagar resgate? Mas ainda assim, tem um medo terrível de que foi sequestrado. Saiu para fazer qualquer coisa, foi assaltado, bateu com o carro, aconteceu alguma coisa. Nós sempre somos levados a pensamentos negativos. Por quê? Porque o inimigo coloca esses pensamentos lá. Ele coloca sonhos lá. Ele lembra você de coisas do passado. Eu estou citando aqui exemplos, tá? Não vou entrar em detalhes, mas ele lembra você de coisas do passado. Sabe quando ele fica te lembrando de coisas do passado? Pelo amor de Deus, você precisa conhecer a palavra e saber que o seu passado foi completamente apagado, das suas iniquidades, sabe? Não me lembrarei mais. Então Deus não se lembra. Você não precisa orar se arrependendo de novo pelo pecado que você cometeu em 1950. Eu acho que não tem ninguém aqui em 1950, né? Mas enfim, você não precisa mais ficar pedindo perdão a Deus pelo pecado que você cometeu em 1980, 90, nos anos 2000, você que é dessa geração, sabe? Porque Deus já perdoou. Mas o diabo ele fica lembrando você, ou com argumentos de alguém, ou com a sua própria mente. Quando você sonha, você fumava muito, agora você está com um desejo terrível de noite, de madrugada, você sonha. Uma irmã me contou isso uma vez, eu sonhava que eu estava tragando cigarro, que coisa gostosa. Por quê? Está rindo? É irmão aqui da igreja, tá? Então cuidado, que ele pode estar por aí. Então assim... Pode não, tá por aí mesmo, né? Pode não, tá, não morreu, continua na igreja. Então entenda, ele está te lembrando, você que era promíscuo, que ia para a noite, que fazia isso ou que fazia aquilo, e o diabo ele fica lembrando, ele está construindo uma fortaleza para dizer o que para você? Você não foi verdadeiramente livre disso, você ainda tem vontade de fazer, você gostaria de fazer isso de novo, isso é uma fortaleza mental, não seja idiota. Desculpa pelo idiota, aqui não tem pessoas idiotas, eu estou falando aqui só para quem está, obviamente, gravando aqui para assistir pelo YouTube. Sabe, não seja tolo a esse respeito. E conhecereis a verdade vos... Mas qual é a opinião que vale mais? A sua. E aonde que o diabo trabalha? Na sua mente. Ele faz você sonhar com alguma coisa que já aconteceu lá no passado. Diga, Jesus, misericórdia! E você acredita nisso. Mas não consegue acreditar numa promessa de que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Não consegue acreditar em 2 Coríntios 5,17, que diz o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo. Mas eu já era crente e pequei, deixa o passado no passado. Deus não se lembra mais do seu passado. Viva uma nova vida daqui em diante. Isso significa mente renovada. Isso significa que a sua mente precisa ser renovada. Não acredite nem em você mesmo. E como é que eu vou saber se eu estou pensando certo? Conheça a palavra, irmão. Se o seu pensamento não bate com o da palavra, esquece o seu pensamento. Faz igual Davi. Aquieta-te minha alma dentro de mim. E quando o pensamento leva...
Alguém fazer isso com você, você não vai aceitar. Mas tenha coragem de fazer isso com você mesmo. Não seja frouxo. Como disse Deus para Gideão. Gideão é exemplo de muita gente, né? Quem é que nunca? Levanta na tua força, varão valente. Mas você vai destruir os midianitas. Podia ter virado a câmera para lá, isso é beleza, né? Um corte ia dar um meme. Isso mesmo, manda mensagem para os seus amigos aí. Neemias 6. Na quinta vez, qual vez? Ele não desiste não, irmão. Tu acha que ele vai largar você? Eu estou com medo daquele olhar. Na primeira, tu acha que ele desistiu? Na segunda? Quinta vez, qual vez? Na quinta vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta. Diga carta aberta. O que é carta aberta hoje? Vamos postar no Instagram. Né? Vamos gravar no YouTube, porque isso dá engajamento. Clique. A palavra de Deus não tem clique. Mas polêmica, tumulto, confusão, engano, meias verdades, isso dá muito clique. Gera comentário, polêmica, levanta pessoas ganham dinheiro com isso, e o diabo está manipulando essas coisas todas, e às vezes nós, vire para quem está ao seu lado e diga, eu não, isso mesmo, você não, alguém por aí, fica alimentando, compartilhando, uma carta aberta, defamadora contra aquilo que Deus está fazendo, contra o processo de restauração. Então chegaram para ele com uma mensagem, disse, olha, essa mensagem é para você, mas ela está aberta para todo mundo, já está na internet, isso já tomou, já viralizou, todo mundo está sabendo. Sabe, o diabo lhe diz isso para você, todo mundo já está sabendo quem é você, todo mundo está sabendo o que você fez, todo mundo está sabendo o que aconteceu naquela igreja, todo mundo está sabendo o que está acontecendo na sua família, está acontecendo na sua casa, todo mundo está sabendo quem você é, e a carta está aberta, está tudo dizendo aí, sabe? Olha o versículo 6, há um boato entre nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você e os judeus planejam se rebelar, e por isso estão reconstruindo o muro. Diga, há um boato. Essa palavra há um boato na igreja, sabe como é que ela se manifesta? Alguém vai pegar para mim, isso acontece muito, muito. Pastor, oi querido, você não acha que a gente devia fazer assim? Por quê? É porque tem um pessoal dizendo, todo mundo está falando, alguém disse, falaram comigo, e esse negócio aberto, falaram, disseram, todo mundo quem, irmão? Não tem quem, tem a pessoa que está com uma semente, uma pessoa que está com uma obra, a pessoa que está com um discurso, e às vezes o discurso não é nem ruim, mas ele quer usar um argumento de que todo mundo está sabendo, irmão, que todo mundo, quem está preocupado com todo mundo? Eu tenho que estar preocupado com aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Então eles chegam para ele com uma manipulação, dizendo que todo mundo, sabe, e às vezes isso acontece dentro de casa, acontece na família, manipula-se por interesses, às vezes interesses são bons, às vezes não são, e essa manipulação é uma arma do inimigo para destruir, mas agora no momento eu nem quero falar em destruição, mas eu quero falar em paralisação. Ele quer paralisar você no processo de restauração, da sua vida, da sua família, dos seus negócios, do lugar onde você vive. Talvez você não tenha nem interessado nisso, mas existe sim um processo de reconstrução e de restauração, e o inimigo ele vem trazer exatamente esses argumentos maledicentes, esses argumentos maldosos, esses argumentos manipuladores, para paralisar, para dificultar e para impedir que a restauração seja completa. Ele vai usar de todos os artifícios, para dizer que você não tem jeito, para dizer que esse lugar não tem jeito, para dizer que essa igreja não tem jeito, para dizer que essa célula é muito ruim, o líder da célula é muito ruim, o pastor da igreja é muito ruim. E quem está dizendo isso? Disseram. Quem é aquele que diz sem nome? É um manipulador.
Então nós precisamos entender que o diabo ele usa isso com todos nós, sabe? Não é uma coisa que acontece só comigo, acontece com você também. E ele tenta, é uma, é duas, é três, é quatro, muda a estratégia, e vai para 5, vai para 6. Ele tentou isso com Jesus, vai tentar com você também. E o que eu preciso? Eu preciso ter a minha mente transformada, eu preciso conhecer a palavra, para quando o pensamento vir, imediatamente escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Porque a palavra, quando é confrontada, ela é luz, ela é lâmpada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra que revela, ela é a espada que vai dividir entre pensamentos, entre emoções, entre pensamentos e o espírito, entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Submeta-se à palavra e não acredite em outras coisas, todo o resto é mentira. A tua palavra é a verdade, todo mundo sabe disso. Agora, o mundo foi feito a partir de uma verdade, de uma palavra, foi feito a partir daquilo que nós não vemos. E as pessoas ficam dizendo, é porque houve um Big Bang, porque houve um boom, isso aconteceu assim, e uma célula, uma ameba, mas de onde é que veio essa ameba? Né? Não sei, isso aconteceu. E quando usam bilhões de anos, todo mundo acha, isso é verdade, bilhões de anos, com bilhões de anos tudo pode acontecer. Não, não pode não. Não pode não. É engano, é mentira, é manipulação. Bilhões de anos não vão mudar a verdade. E embora esse planeta possa ter muitos anos, a humanidade tem 6 ou 7 mil anos e Jesus está voltando. Essa é a verdade, porque é a verdade da palavra. E o resto? É o resto. O resto é só o resto. Não permita que você seja manipulado. Versículo 7 diz assim, corre a notícia, diga, corre a notícia. Como é que é um outro nome que a gente dá aqui no Brasil para corre a notícia? Você sabe essa. Fofoca. Simples assim. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Está dizendo que Neemias pagou profeta para profetizar bem sobre ele. Então a fofoca que estava rolando era essa, mas não tinha fofoca nenhum. Proclamaram, falaram, disseram, olha, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Aí a manipulação se transforma em intimidação, em medo, diga medo. Porque qual a ideia dele? Paralisar. Olha, isso que você está fazendo, isso vai chegar no rei. Não tenha dúvida que isso vai chegar no rei. Você está construindo um muro. Para quê? Para se tornar rei sobre Jerusalém. É isso que estão dizendo. E essa palavra vai chegar ao conhecimento do rei. E quando ele souber, vire para quem está ao seu lado e pergunta assim, como é que você responde isso? Vamos continuar aqui. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Vamos lá para o vale, bater um papo. Quem sabe a gente não consegue resolver isso de alguma forma. Quem sabe conversando a gente não consegue dar um jeito nisso. Qual o objetivo? Paralisar a restauração. O diabo sempre quer paralisar você. Ele vai usar de todos os argumentos. Mas sabe qual é o diferencial? Como é que você responderia isso? Vou lhe dizer como. Aliás, vou lhe dizer com uma pergunta e você responde para mim. Quem mandou Neemias reconstruir o muro? Quem? Quem? Fala alto. O rei. Foi Deus, foi. Mas ali, naquele contexto, quem deu ordem para Neemias? O rei. É como se fosse assim, Jefinho, vai lá e abre um projeto, um trabalho lá em Marambaia. Faz o que precisa ser feito, reúne a célula, constrói pessoas, edifica a gente, arranja um lugar e abre uma igreja. E alguém é levantado no meio daquelas pessoas para dizer assim, Jefinho saiu de maldição, debaixo de maldição de outro ministério, não tem condição. Sabe, Jefinho, alguém vai dizer para você assim, olha, estão dizendo por aí que você quer construir uma igreja
E a primeira coisa que você vai fazer é chutar a casa de restauração, o apóstolo, e vai ficar com a sua igreja lá. Está todo mundo sabendo disso, isso vai chegar nos ouvidos do apóstolo, hein? Vem conversar comigo. Quem está me entendendo? Pode servir para você também. Mas não é uma indireta, não, nem uma direta. Eu estou dizendo que o diabo manipula isso. Como é que Jefinho vai responder isso? Vai chegar aos ouvidos dele? Ok. Vamos ligar para ele agora? Naquela época não tinha telefone, né? Deixa eu ligar para ele agora, vou dizer que você está comigo dizendo isso para ver o quê? Vamos botar aqui no Viva Voz. Quem foi que autorizou? Quem foi que encaminhou? Quem foi que enviou? Fui eu. Sabe, o diabo ele usa desses artifícios para paralisar você, não seja tolo. Tolo é ele. Quando ele tenta lembrar você do seu passado, lembra ele do futuro dele, né? É uma frase famosa do André Valadão, do pastor André Valadão. Lembra ele do futuro dele. Ele está querendo paralisar você. Você está cantando no ministério, você está dirigindo uma célula. Você está querendo dividir a igreja, hein? Você está querendo fazer isso, está fazendo aquilo. Querido, preste atenção, olha para mim. Não dê ouvidos ao diabo, ele está tentando paralisar. Eu não vou mexer com isso mais não. Sabe, tem um irmão, não é dessa igreja, mas é um irmão que diz assim, eu agora só faço aquilo que me autorizarem, porque eu já sofri muito. Eu vou pregar outro dia sobre o perigo do vitimismo. As pessoas se fazem de vítimas. Por quê? Porque o diabo manipula para transformar a pessoa em vítima. Vítima de qualquer coisa. Vitimismo é um complicador terrível, porque no final da história, o vitimismo vai colocar a culpa. Primeiro coloca a culpa na esposa, se for casado, coloca a culpa no amigo, coloca a culpa no irmão, coloca a culpa no patrão, coloca a culpa no governador, no prefeito, no líder da célula, no presidente da república. E no final, quando ele não tiver mais em quem colocar a culpa, ele vai colocar a culpa em quem? Em Deus. Mas não se esqueça que existe uma palavra em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aquele que está pegado de vitimismo, Samuel fez uma grande bobagem. É só fictício, tá? Não sei se fez. A Cíntia fica muito brava com ele. Mas ele não fez nada, foi só um boato, foi um mal entendido. Alguém disse que falaram, que viram, que aconteceu, não aconteceu nada. Mas ela vem igual uma fera em cima dele. Porque eu fui vítima, eu fui enganada. Eu fui enganada nisso, naquilo, sei lá, pensa num argumento qualquer. E ele disse, mas eu não fiz nada. E aí, aquele que se faz de vítima está sempre cobrando e colocando culpa, impondo culpa sobre o outro que ele acha que é o agressor. E se ele responde assim, mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aí a cadeira bate. Porque quem é vítima não gosta de ouvir isso. Quem gosta de ouvir isso? Só eu. Mas não gosto de ouvir isso de outra pessoa. Mas eu gosto de dizer para outra pessoa. Mas o fato é que todos, diga todos, que estão em Cristo, são novas criaturas. Então você não deve olhar para os irmãos pensando no passado do irmão. Pensa no futuro dele, porque agora ele é um restaurado para restaurar. Dê um aplauso a Jesus. Versículo 8 diz assim: nada do que você diz é tudo. A manipulação é uma invenção. No máximo, diga, no máximo, pode ter uma meia verdade, mas não vai passar disso. Vamos ler de novo, Neemias 6:8. Eu lhe respondi, vamos juntos agora. Deus vai te punir, porque quando você tinha 12 anos, você mentiu para o seu pai. Você pode ter mentido para o seu pai quando tinha 12 anos, 10 anos, 9 anos, mas Deus não vai lhe punir por isso, porque você é uma nova criatura. Então você pode repetir, igual Neemias disse, nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Eu sou perdoado. Por isso Jesus, quando rebate Satanás, ele usa o quê? A palavra. Vamos avançar. Diga, intimidar. Intimidar, intimidação. Ele vai aumentando, né? Tenta desestabilizar, depois cria notícias, histórias, e agora ele vai intimidar. A intimidação por ameaças compradas.
Essa foi a atitude derradeira do diabo nessa conversa para paralisar Neemias e sua obra de restauração. Observe os fatos, Neemias 6, de 10 a 13. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Sabe quem é Semaías? Semaías era um profeta. Está aqui a linhagem dele. E diz assim, ele não podia sair de sua casa. Não sei por quê, devia estar sendo perseguido. Então ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Por que encontros precisam ser feitos a portas fechadas? Porque alguma coisa tem ali. Encontros a portas fechadas é porque alguma coisa tem ali. Olha só como é que continua essa história. Vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Essa noite seus inimigos virão matá-lo. Diga intimidação. Seus inimigos vão vir matar você. Vamos nos encontrar no templo de Deus. Ele desistiu de tentar levar Neemias para o vale de Ono. Agora ele quer levar Neemias para onde? Para o templo. Não importa aonde. Importa é a obra. O que você está fazendo? A obra de restauração. Não paralise aquilo que Deus deu para você. Agora olha só como é que essa intimidação ela é covarde. Vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Essa noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi, a resposta de Neemias. Alguém da minha posição deve fugir do perigo. Vamos ler de novo isso aqui? Alguém da minha posição deve fugir do perigo. Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. O que Neemias disse? Não vou fazer isso. Mas vão matar você. E por acaso eu sou um covarde? Eu tenho uma obra e vou fugir da obra porque alguém me ameaçou? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Essa é a posição de um valente, daquele que tem a sua mente tratada, a sua mente curada. Não vou fazer isso. E por que ele diz assim? Olha o versículo 12. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado, diga contratado, por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar, diga intimidar. Para quê? Para fazer pecar. E eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Essa é sempre a função final do diabo. Lembra que na outra manipulação, ele acusou Neemias de quê? De contratar profetas para falar bem a seu respeito. Mas quem na verdade estava fazendo isso? O inimigo. Contratando o profeta para falar mentiras a respeito daquilo que Deus estava fazendo. Vão matar você. O que você responde se alguém dizer isso? Vão te matar. Não vão te matar porque você fez bobagem. Vão te matar porque você está trabalhando na obra de restauração. Você vai dizer para essa pessoa, não vão me matar, não. A conversa fiada, manipulação, intimidação, essas coisas são colocadas na sua mente, sabe? A voz do profeta precisa ser medida pela palavra, toda profecia precisa ser julgada pela palavra e pelos mestres. Nem toda profecia vem de Deus. O diabo ele é um profeta muito bom, porque ele lê a mente, ele lê a alma, as emoções, os sentimentos, e ele diz para você, às vezes pela boca de alguém, às vezes pelo seu próprio pensamento, de coisas que se agarram à sua própria emoção, aquilo que você acredita. E sabe o que acontece com isso? Destruição e paralisação. Diga misericórdia. Mas o que Neemias fez? Ele diz, não, vamos desacreditar, que desacreditem. Não tem problema, eu não vou fazer, não vou parar, não vou deixar de fazer aquilo que tenho feito. Bota a nossa vida. Deus lhe deu uma posição, lhe deu uma oportunidade. Eu estou falando aqui ministerialmente, mas na sua própria vida. E toda vez que você desiste de alguma coisa, que você sabe que foi um propósito de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que começar, minimamente, você vai ter que começar de novo. Começar de novo um relacionamento. Começar de novo num outro emprego. Começar de novo a sua nova empresa. Começar de novo, porque tu está gordo, hipertenso, diabético, cheio de comorbidade e desistiu de fazer dieta e de ir para a academia. Começar de novo, porque aquela célula era um problema, mas o problema eram os irmãos que estavam na célula. Eu não quero mais essa célula, eu preciso descansar. Aí depois do descanso,
vai ter que fazer o quê? Começar de novo. O que é pior do que começar de novo? Desistir. E nunca começar de novo. Tiago, esse rapaz aqui, bonitão, puxou o papai. Ele fez uma postagem essa semana, eu achei muito interessante, de um arqueiro, ruim de mira pra caraca, errava o alvo, só pegava na parte mais de fora. Mas o moral da história, é melhor você continuar tentando, até aperfeiçoar a sua mira. A segunda imagem tinha lá, a aljava, né? Cheia de flecha, jogada lá e o cara indo embora. Eu não tenho jeito para isso não. Desistiu. Desistir é pior do que começar de novo. Mas pior do que tudo isso é você ter a oportunidade e se submeter a refazer todo o processo. Não volte para trás. Continua. Vire para quem está ao seu lado e diga, continua. Vire para outra pessoa e diz, persevere. Vamos terminar, né? Se nós não fizermos nada, não exercemos o nosso chamado, se nós priorizarmos outras coisas, tudo vai de mal a pior. Por isso eu quero voltar agora e profetizar. Quanto querem receber a palavra profética? Eu usei a estratégia aqui do apóstolo Márcio Valadão. Ele diz assim, quando você vai confrontar uma pessoa, primeiro você abraça ela. Fala o quanto ela é querida, o quanto ela é bondosa, o quanto você a ama. O como é importante. Como você fica agradável e feliz por causa dela. Aí abraça. Aí depois senta ela e bate. Diz tudo o que você precisa dizer. Confronta todos os erros. Espreme, igual a prensa espreme a azeitona para tirar o azeite todo e só sobrar aquele caroço esmagado. Mas no final, abraça de novo. E diz que é uma pessoa muito importante. Que você o ama muito. E que você está fazendo aquilo para extrair o melhor dele. Quem está me entendendo? Sabe, o diabo ele trabalha na nossa vida, mas você viu lá no começo que nós somos restauradores de ruas, de famílias, de casas. Mas antes disso, nós precisamos ser restauradores de nós mesmos. E sabe, eu sei que você não gosta de ouvir a ideia de quem não é você. Marido não gosta de ouvir a ideia da esposa, a esposa não gosta de ouvir a ideia do marido, sabe? Pessoas não gostam de ouvir a ideia do líder da célula, cara, não gosta. E quando não tem mais nada o que dizer, célula de jovens e adolescentes é muito assim, vão acusar o líder. Mas você também fazia. Aqui não é uma discussão sobre o passado de ninguém, nós estamos discutindo o seu futuro, aquilo que Deus sonhou para você, a glória de Deus que se manifesta sobre a sua vida, sabe? O seu passado não deve medir aquilo que Deus quer fazer no seu futuro. Você é um restaurador, você é chamado para a restauração, esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério, essa é a nossa igreja. Aí eu vou embora dessa igreja, aí vai para outra que tem um outro chamado. Sabe o que acontece? Vai começar tudo de novo. Uma visão diferente, que talvez nem seja o chamado dela. Pior do que isso, desiste. Vira alguém, membro, sentado no banco. Salvo sentado e satisfeito, como dizia um amigo nosso. Não. Existe uma palavra profética de Deus sobre a sua vida. Existe uma palavra de Deus de restauração. E essa restauração começa em você, e a partir de você ela vai se ampliando, ela vai sendo distribuída como fontes. Jesus disse que fontes de águas vivas, elas fluiriam de dentro de nós e através de nós. E essas fontes precisam sair, essas fontes precisam fluir, e essas fontes agarrar-se a palavra profética, dizer não para o medo, dizer não para a intimidação, dizer não para a manipulação, dizer não para a desestabilização. Todas as vezes que o diabo vem com uma palavra dessa contra nós, você sabe o que dizer: eu não vou, eu não quero, isso não tem nada a ver comigo, isso não é de Deus, e você vai liberar a palavra sobre a sua própria mente. Não precisa ofender ninguém, mas libere a palavra sobre a sua própria mente. Deus está movendo em seu favor, diz amém. Fica de pé comigo, vamos voltar à promessa. Isaías capítulo 61, versículo 4 diz assim: você, diga eu,
Você reconstruirá as antigas ruínas, restaurará os lugares desde muito destruídos e renovará as cidades devastadas há gerações e gerações. Diga: eu sou um restaurador, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou, como Ele enviou a Jesus, Ele também me enviou. Então eu sou um restaurador, e essa restauração começa na minha mente, essa restauração começa na minha vida. Você vai reconstruir, vai derrubar fortalezas mentais e vai reconstruir. Sementes serão plantadas de fé, de glória, de poder e de unção. E Ele diz mais para você: quantos querem receber mais? Eu quero lhe dizer uma coisa: toda vez que o inimigo tenta lembrar você das coisas erradas que você fez, da desonra que você cometeu, dos pecados que você fez, eu quero dizer que Deus tem uma promessa e tem uma palavra sobre a sua vida. Diz amém. Ele diz assim: em lugar da vergonha, repete comigo, em lugar da vergonha, em lugar da desonra, desfrutarão porção dupla de honra. Honra dupla para aqueles que perverteram o seu caminho. Deus está trabalhando na reconstrução da sua vida. Deus está trabalhando na reconstrução da sua família. Em lugar da vergonha, Ele vai te dar dupla honra. Você é um restaurador. Você é um restaurador. Você é a família é uma família de restauração. E quanto mais experiências negativas você teve, mais você dá graças a Deus porque passou por aquilo tudo. Por quê? Porque o seu exemplo vai motivar muitas pessoas a serem restauradas. Sabe, se fulano foi restaurado, eu posso ser também. Se Beltrano foi restaurado, eu posso ser também. Se a minha família foi restaurada, a sua pode ser também. Sabe, se eu prosperei, você pode prosperar também. Se a minha célula multiplicou, não tenha inveja, a sua vai multiplicar também. Deus quer abençoar a sua vida. Então, vou repetir: em lugar da vergonha, Deus vai te dar porção dupla honra. Você, diga: eu terei prosperidade em dobro. Na minha terra haverá alegria sem fim. Diga: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor, porque existe uma promessa. Ele está tirando, removendo a sua vergonha. Não aceite, mesmo aquela que ninguém sabe, que o diabo tenta lhe condenar. Não aceite isso. Você é um salvo, restaurado. Não seja mais escravo. Sabe, o diabo ele quer envergonhar você, te manter debaixo de culpa e de condenação. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele mata, rouba, destrói. Eu trago vida, transformação, mudança. E isso começa na sua vida hoje. Que mesmo que você tenha estado todo errado até aqui, Deus hoje está mudando a sua história. E quando Ele muda a sua história, é porque a partir de você, diga: depois de mim, diga aí mais forte: depois de mim, há uma grande descendência. Sim, versículo 9 diz assim: seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos, diga todos, saberão que eles são um povo abençoado do Senhor. O diabo está tentando colocar vergonha. Ele está lembrando você, trazendo boatos, falando mal, colocando na internet. Mas a palavra de Deus sobre a sua vida é que você e os seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações, no meio de todos os povos. E todo mundo vai saber que vocês são um povo abençoado pelo Senhor. Glória a Deus!